Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Peço gentilmente que compartilhe esse vídeo com outras pessoas em outros grupos, e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe aí seu comentário, tudo isso ajuda para o crescimento deste canal de evangelização. E o vídeo de hoje, no dia 29 de maio, celebra-se a memória litúrgica de São Paulo VI. Nome de batismo, Giovanni Battista Montini. E o Papa São Paulo VI teve seu pontificado do ano de 1963 a 1978. Foram 15 anos e 46 dias de pontificado. E ao longo do seu pontificado, ocorreram, assim como todo pontificado, fatos, acontecimentos, escritos, apontamentos muito importantes. E gostaria de elencar aqui o primeiro deles, que é exatamente o fechamento, né, do Concílio Vaticano, São Paulo VI, que encerra, por assim dizer, o Concílio Vaticano II, né, as reuniões em Roma. E o Concílio Vaticano II foi iniciado, né, pelo seu antecessor, São João XXIII. Também no pontificado de São Paulo VI, nós temos a mudança da celebração, né, da missa tridentina para o novo modo de celebração da missa na língua vernácula, ou seja, na língua local, com uma nova proposta de celebração. Eu vou comentar mais sobre isso ao longo desse vídeo, dentro do contexto do movimento litúrgico. E também algo que marca muito o pontificado, né, de São Paulo VI, por assim dizer, é a questão da teologia moral, né, com a encíclica Humanae Vitae, né, a vida humana, que em 1968 foi escrita por São Paulo VI. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de rapidamente comentar, né, os dois milagres aí que foram levados em consideração, análise, para que Giovanni Montini, né, São Paulo VI, fosse declarado, né, santo, fosse canonizado. O primeiro milagre, envolvendo, né, o Papa São Paulo VI, ocorreu na Califórnia, né, nos Estados Unidos, na década de 1990, e trata-se de um feto que apresentava um grave problema de saúde, que poderia levar a danos cerebrais. Os médicos aconselharam o aborto, mas a mãe confiou a gravidez a Paulo VI e a criança nasceu saudável. E esse milagre diz, supostamente, a respeito, né, o segundo milagre aqui, a respeito ao nascimento de uma criança originária de Verona, agora já na Itália, né, que aconteceu em 2014, no quinto mês de gravidez. E tinha o risco, né, da perda, né, da criança, mas na intercessão, né, de Paulo VI, segundo as afirmações dos pais, a criança nasceu, né, bem e saudável. E com base nesse segundo milagre, o Papa Francisco, ele então vai fechar, né, por assim dizer, o caso para que então, né, após o sínodo extraordinário dos bispos sobre a família, Paulo VI, por de fato, pudesse aí, ser declarado santo. O contexto, se nós podemos analisar os dois milagres, eles envolvem a vida, né, de crianças que ainda estavam para nascer. E também no outro contexto, né, dentro desse contexto, por assim dizer, a questão da família. A Humanae Vitae, né, a encíclica, de Paulo VI, na década de 60, e devemos aqui entender o contexto da década de 60 como o advento da pílula anticoncepcional,
surgiam debates intensos sobre se os casais cristãos poderiam usar a pílula anticoncepcional, né, no caso, as mulheres. E tratando-se desses dois milagres envolvendo crianças, a preservação da vida, é um apontamento teológico da teologia moral, por assim colocar, que ao invés, né, da igreja, a igreja afirmar uma nova postura, uma nova forma de enxergar essas questões, né? Havia uma expectativa na década de 60 de que a igreja finalmente liberasse métodos contraceptivos artificiais. E por que eu estou dizendo métodos contraceptivos artificiais? Porque existem os naturais. E aqui eu não estou falando do coito interrompido, porque pela própria doutrina da igreja, e assim como o catecismo, não é considerado algo virtuoso. Então, muitos teólogos e leigos achavam que a doutrina seria flexibilizada. No entanto, né, São Paulo VI, em 1968, ele surpreendeu o mundo com a encíclica Humanae Vitae, né, a vida humana, reafirmando a moral católica tradicional, baseada na lei natural e divina. E com isso causa uma grande polêmica, né, divergências até mesmo da forma que a encíclica foi escrita, e houve vários apontamentos teológicos, filosóficos na época, questões internas, discordâncias, então gerou bastante discussão esse documento. É evidente que a encíclica não tratou unicamente dessa questão da pílula contraceptiva, né, o anticoncepcional. Até hoje, isso nós vamos colocar em questões atuais, até surgem grandes discussões acerca dessa questão. Por qual razão que eu estou falando isso? Já ouvi histórias, conheço casais que, vejamos bem, né, a vida conjugal ela é uma vida de muita movimentação, né, de grandes desafios, e cabe a uma análise mais profunda, né, certas questões, ao invés de ficar querendo causar polêmica. E muitos dos casais, né, do que eu já ouvi falar, conheço de pessoas que vão até mesmo aderir a certas práticas, mas essas práticas elas não são, por assim dizer, oficializadas. Posso aqui estar utilizando o termo errado, mas elas não estão de acordo com a doutrina católica, certo? Então, o que vale a reflexão e depois o que nós precisamos entender até num contexto maior antes da seguimento na Humanae Vitae é que temos anterior a ela uma encíclica da Caste Connubii, publicada pelo Papa Pio XI em 1930, que é um dos documentos mais importantes do magistério da Igreja sobre o matrimônio cristão. E ela responde aos desafios culturais e morais de seu tempo, especialmente contra os ataques ao casamento, à família e à moral sexual. E nesse contexto da década de 1930, né, cresciam ideias modernas sobre casamento, incluindo a aceitação do divórcio. A discussão do divórcio já começa na década de 30, da contracepção e de visões mais secularizadas da sexualidade. Então, a encíclica foi uma resposta clara. Eu estou falando aqui antes, né, de São Paulo VI, estou falando aqui praticamente aí de 38 anos antes dele lançar essa encíclica, aqui com o Papa Pio XI já entrando nessa questão de uma dimensão da teologia moral acerca da família, acerca da sexualidade, da contracepção. E foi uma resposta de Pio XI, uma resposta clara de Pio XI na época
especialmente a resolução da Conferência de Lambeth, da Igreja Anglicana, que passou a permitir o uso de contraceptivos, algo inédito nas tradições cristãs. Então, se nós formos pensar de modo direto e objetivo aqui, eu vou até citar, né, esses pontos e o número dessas situações no Catecismo da Igreja Católica. Qual que é a questão? Né? Contraceptivos. Tanto os contraceptivos femininos, né, os anticoncepcionais, ainda continua sendo, eu vou utilizar aqui a palavra proibido, não é moral de que uma mulher cristã católica, isso segundo os documentos da Igreja Católica, tá? E da parte do homem, o uso do contraceptivo, que seria a camisinha. Então, se o casal ele é cristão católico, não podem utilizar tais métodos. Isso estou falando de a concordância com o documento, certo? A discussão é como que isso de fato ocorre nos dias de hoje na vida ativa, né, sexual dos casais. Uma outra forma de que não é aceito, por assim dizer, e quando eu estou utilizando esses termos, né, proibido, não aceito, é o que está no texto. Poderia ampliar aqui a reflexão, o foco do vídeo para outras questões da teologia moral, mas para dar sequência, até mesmo citando outros documentos aqui, eu vou apenas citar esses termos e depois, né, quem tiver questionamentos é só deixar aí no comentário. Então, uma outra forma de contracepção, a laqueadura, né? Isso não é visto como algo moralmente aceito pelos documentos, né? Pela doutrina e magistério da igreja. Isso a gente fala da laqueadura feminina, e quando o homem também faz, de certo modo, a cirurgia para não ter mais filhos, né? Então, tudo isso, à luz do magistério da doutrina, é visto como algo moralmente grave, certo? Recentemente, né, por que é tão interessante trazer essa figura de São Paulo VI no contexto atual? O Papa Leão XIV, você fala o que o Papa São Paulo VI tem a ver com o Papa Leão XIV? Eles têm a ver que são papas e tem a ver que eles seguem o magistério. Foi nessa segunda semana de pontificado, ele faz uma reafirmação acerca da família, que é homem e mulher. Alguns canais de televisão que não entendem da teologia e daquilo que foi falado, todo o contexto, a elaboração do sentido daquilo que é proposto, que quiseram ali criar uma polêmica, mas ele apenas reafirmou algo que Francisco já tinha afirmado, né, porque eles criaram uma falsa imagem de Francisco, como se Francisco tivesse querendo tirar a doutrina oficial da Igreja Católica em relação à família, mas ele nunca tentou mudar isso. A abordagem era pastoral, né, de cuidar das pessoas. Isso pode ser trabalhado em outro vídeo. Então, pouco eu já falei aqui, já é muita coisa acerca da Humanité, né? Uma outra relação, né, para a gente pensar em teologia moral, naquilo que diz respeito à família, à própria sexualidade, à vida, métodos conceptivos. Nós temos aqui agora aí para a década de 80, naquilo que São Paulo, né, São João Paulo II vai refletir, que é a Familiaris Consortio, em 1981. O que nós temos a entender do contexto da década de 80? A família enfrentava grandes desafios, divórcio crescente, contracepção generalizada, redefinição do papel dos sexos, as novas formas de união fora do matrimônio, e isso traz, né, um grande desafio, uma necessidade de resposta para a igreja. Então, a teologia de Familiaris Consortio,
parte da convicção de que a família é uma igreja doméstica, né, um reflexo da comunhão trinitária. O matrimônio e a família edificam a igreja. Isso nós estamos falando da década de 80. Isso na Familiares Consórcio. E mais recentemente, temos em 2016, né, o Papa Francisco traz a dimensão, né, de uma nova discussão acerca da Amoris Laetitia, né, que causou muitas discussões recentes. E nesse documento, né, do Papa Francisco, né, após 2 sínodos sobre a família, né, de 2014 e 2015, é fruto de um amplo discernimento eclesial sobre a família no mundo contemporâneo. E, por assim dizer, assume os desafios atuais, né, a fragilidade dos vínculos, separações, novas formas de união e busca apresentar a beleza e a exigência do amor familiar, né, com a linguagem pastoral e coração de pai. E, nesse sentido, esse último documento, né, a base teológica principal é que Deus é comunhão de amor, e o matrimônio é sinal visível dessa comunhão. Não é apenas pessoas que estão ali querendo qualquer coisa, né? A família unida ela é manifestação desse amor, né, de Deus. Então, nesse sentido, Amoris Laetitia, né, desse amor que é paciente, o amor é prestável, né, não é invejoso, não é arrogante, traz uma dimensão pastoral. É evidentemente daquilo que traz uma séria discussão e divergência, né? O Papa ele foca muito na questão de que a família participa da natureza missionária e geradora do amor de Deus, mas certamente o que vai causar muita polêmica é de que, né, dos casais em segunda união. Né? Isso é como se o Papa Francisco tentasse ali mudar a doutrina oficial da Igreja. A dimensão aqui é pastoral. Nós estamos falando de uma teologia da gradualidade. Então, inspirando-se em Familiares Consórcio, né, Francisco desenvolve a ideia de que as pessoas vivem processos de crescimento, nem sempre podendo cumprir imediatamente a totalidade do ideal cristão. Isso não relativiza a verdade, mas reconhece que o Espírito Santo atua na história concreta de cada um e a igreja deve acompanhar, discernir, interagir e integrar as fragilidades. Então, com isso, eu fecho aqui inicialmente esse comentário sobre esses documentos, né, começando, né, pelo primeiro documento, né, do Papa Pio XI, que trata já dessa questão da família. A base da sociedade é a família, como muitos vão colocar, não apenas pensando numa dimensão sociológica. Então, nesse aspecto, né, trazendo essa dimensão, né, com a Casti Canubi, de 1930, aí depois, em 1968, a Humanae Vitae, após isso, a Familiares Consórcio, em 1981, e a última, 2016. Em nenhuma delas traz mudanças doutrinais. O que ocorre é uma, por assim dizer, uma evolução na forma de se fazer teologia moral. Não adianta apenas trabalhar com princípios condenativos, isso não é teologia. Se nós apenas trabalharmos com princípios condenativos, na verdade isso não é nem evangelho. A partir do momento que você trabalha com a linguagem de condenação, de opressão, você não está trabalhando com uma teologia e muito menos evangelho. A proposta, principalmente
Agora falando da Humanae Vitae, para falar de São Paulo VI, para depois falar da questão litúrgica, que aí não tem uma relação aqui com esses documentos, mas é algo que eu já apontei no início do vídeo como pontos principais do seu pontificado. O que nós temos na Humanae Vitae? O que ele parte, né, do pressuposto de que o amor conjugal é total e sagrado. E ao afirmar isso, principalmente na década de 60, né, revoluções e revoluções, as revoluções, a revolução cultural, né, quanto que foi realizado o Woodstock, né, aquele grande acontecimento lá nos Estados Unidos, onde a banalização, né, do próprio sexo, a banalização de um tanto de coisas, né, e aqui não tem nem criticando pessoas, quem participou, mas simplesmente, né, um evento, né, o que antecedeu o próprio Woodstock, né, essa libertação, né, como se a igreja fosse uma opressora, destruidora de almas e de pessoas. E o que Paulo VI ele propõe, né, partindo da visão de que o amor conjugal é total, fiel, exclusivo e fecundo. Então, esse amor não pode ser reduzido à busca de um mero prazer, nem submetido a técnicas que eliminem seu caráter natural e sagrado. E com isso, o núcleo da teologia, né, da encíclica, né, da Humanae Vitae, está no princípio: o ato conjugal deve permanecer aberto à transmissão da vida. Eis aqui a grande questão, né? Se o ato conjugal deve permanecer aberto à transmissão da vida, então não se pode romper a possibilidade de gerar vida. Então, qual é o exemplo ou a forma de romper com a geração de vida? Os anticoncepcionais, os contraceptivos. E com isso, o ato conjugal, ou seja, ele tem duas dimensões inseparáveis. É unitiva, expressa o amor e une os esposos, e procriativa, aberta à possibilidade de gerar nova vida. Então, separar artificialmente essas duas realidades é desordenar o plano de Deus. Por isso, a contracepção voluntária é artificial. Pílulas, preservativos, DIU, etc. É moralmente ilícita. E que aqui estou colocando para reflexão e até por ordem de conhecimento, né, caso alguém não saiba assim, e a própria recomendação é procurar um padre para conversar, para orientação, e por aí vai. E o que nós temos que também entender é que nesse documento nós vamos ter dois conceitos norteadores: a lei natural e a lei divina. Né? A encíclica está profundamente ancorada na lei natural, a ordem escrita pelo Criador, no próprio corpo e sexualidade humana. Então, o uso do matrimônio, que exclui deliberadamente a procriação, é contrário à natureza do ato sexual e, portanto, moralmente errado. Certo? Então, sim, se você tem um matrimônio e exclui toda essa possibilidade, né, então existe algo que precisa ser revisto aí. E essa moral não é apenas doutrina da igreja, mas expressão da ordem escrita por Deus na natureza humana. Então, traz exatamente uma reflexão, antes de falar tão somente das questões da sexualidade ou do ato sexual em si, é a própria responsabilidade do ser humano, das pessoas, com o próprio matrimônio, a preparação para o matrimônio em si, uma vez que as próprias relações sexuais elas vão sendo banalizadas, banaliza-se todo o conceito daquilo que é sagrado na perspectiva de algo muito belo. Então, vai banalizando todas as relações e todo o contexto do surgimento da possibilidade do amor. Então, o que temos no Catecismo da Igreja Católica, nós podemos pegar lá na página 613, a partir ali do número 2366, que fala da fecundidade do matrimônio.
Olha lá, a fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge do próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. A igreja, que está do lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida, né? Então, isso nós temos como fato, né, no documento e no próprio catecismo. Inclusive, essa menção aqui no catecismo, ele, ao citar isso aqui, a nota de rodapé de referência é exatamente da Humanae Vitae. Então, é um chamado à vida, e com isso não pode regular o ato de procriação. Lá, quando nós temos aqui, aí depois no número 2370, a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade baseados na autoobservação e no recurso aos períodos infecundos está de acordo com os critérios objetivos da moralidade. Ou seja, nós temos aí o método Billing, né, que a observação do corpo. Mas aí a gente já está tratando de uma questão posteriori, nós temos que falar das questões a priori, as questões anteriores ao ato. Então, o que é as questões anteriores ao ato? A própria espiritualidade do casal, a própria espiritualidade matrimonial, a vida sexual equilibrada. Então, se tudo isso não estiver em harmonia, fica então difícil de entender, né, as outras questões. Olha lá, e esses métodos respeitam o corpo dos esposos, animam a ternura entre eles e favorecem a educação de uma liberdade autêntica, né? Então, o filho é dom, a fecundidade é dom, então tudo aquilo que sai desse escopo, por assim dizer, entra na dimensão da ilicitude da prática em si. E quando nós estamos falando de ilicitude, algumas pessoas gostam de colocar como grave, algo muito grave, algo extremamente condenativo, mas volta aquilo que eu falei. Os princípios teológicos, assim, até mesmo como filosóficos e evangélicos, não devem ser condenativos, destrutivos de pessoas. Deve trazer uma dimensão de reflexão para que, então, a partir disso, exista a possibilidade de diálogo e perspectivas de conversão das práticas. E com isso, na sequência, né, os demais números ali, 2376, 2377, vai falar das próprias técnicas de inseminação e fecundação artificial, né, que, embora ali o catecismo continua a falar que isso é moralmente inaceitável, mas, mais uma vez, cabe a própria orientação, né? Sempre a recomendação é conversar, né, com o padre, e isso pensar numa dimensão de que você não vive isolado, né? Se você pratica a sua fé em tantos vários âmbitos, né, no seio da comunidade, por que em dados momentos então você se isola de certas práticas? É evidente que aquilo que é da sua intimidade, da sua particularidade com aquilo que é do casal, falando diz respeito à igreja, aí novamente, por que algumas questões diz respeito à igreja e por que outras questões não? Né? Então, nós estamos pensando na dimensão do que é ser cristão de uma forma integral. Né? Você é cristão enquanto, né, pai, mãe de família, você é cristão em família, em todas as outras e os demais desafios, então você também é cristão, né, católico, na perspectiva da moralidade sexual. Então, isso até hoje, né, tem grandes divergências acerca dessas questões, né? É algo que fica bem assim, para algumas pessoas vai causar polêmica, né? Você vai querer conversar com as pessoas, elas vão tentar se justificar em cima daquilo que foi feito, e evidentemente cabe novamente a uma reflexão, né, sobre as práticas. Então, antes de continuar e fazer algumas menções acerca do Concílio Vaticano II,
e depois observações da liturgia e do movimento litúrgico, eu achei interessante fazer uma ligação, né, desse ano de 2025, ao qual nós estamos no Jubileu da Esperança, e voltar lá no ano de 1975, onde Paulo VI decidiu que o ano santo deveria ser dedicado à reconciliação. E vejamos como que é interessante que hoje, 2025, né, o Papa Leão XIV, né, traz uma característica muito forte de uma espiritualidade de reconciliação. O seu próprio lema, in illo uno unum, né, em um só somos um, já traz essa identidade característica de reconciliação. Então, em 1975, né, foi o primeiro jubileu a ser transmitido mundialmente e viu a celebração do fim de algumas excomunhões com a Igreja de Bizâncio e a participação do patriarca de Alexandria, Melitone. E como veremos nesse vídeo, né, essa característica do jubileu, né, com uma dimensão litúrgica, características, né, ainda ali na década de 70, diferente do que é feito nos dias de hoje, mas essa é a beleza da igreja e da tradição. Vejamos. Então, agora naquilo que diz respeito ao Concílio Vaticano II, e eu vou aqui mais me atentar à questão da liturgia, propriamente dita, na dimensão do movimento litúrgico, mas rapidamente, na perspectiva daquilo que é considerado no Vaticano II, né, o Concílio Vaticano II, é uma palavra que ficou muito conhecida, né, uma palavra italiana, aggiornamento, que significa literalmente atualização. Então, essa palavra, longe de significar uma adaptação dos ensinamentos da Igreja às mudanças culturais ou ideológicas do mundo moderno, o aggiornamento consiste, na realidade, em renovar a forma de apresentar a única e imutável verdade de Cristo, de maneira mais eficaz, prudente e compreensível diante dos desafios de um mundo cada vez mais secularizado. Então, nesse sentido, entra uma perspectiva pedagógica, didática, acerca dos ensinamentos da Igreja, sem alterar a substância da doutrina católica. E o que acaba acontecendo muitas vezes nos dias de hoje, há grandes polêmicas, discussões ainda sobre o Concílio Vaticano II, mas muitas dessas discussões, principalmente em canais das redes sociais, é de que o concílio estava errado, né? Muito pelo contrário. Né? As divergências podem entrar numa discussão teológica, filosófica, hermenêutica, histórica, enfim. Mas o que acaba acontecendo muitas das vezes, boa parte dos casos, são vídeos que trazem desinformações, não são fatos e nem estudos do Concílio Vaticano II propriamente dito. Né? Nesse sentido, o que eu vou apontar agora para um próximo vídeo, que é o discurso de São Paulo VI no fechamento ali do Concílio Vaticano II, de que ele traz a dimensão que ninguém é inalcançável, né? Até mesmo na proposta, vamos assim colocar no pensamento paulino, né? São Paulo VI, nós tivemos, né, São Paulo apóstolo, o apóstolo dos gentios, aquele que vai além das barreiras culturais,
da dimensão daquilo que se é acostumado a praticar de religião. Então, o Concílio Vaticano II traz essa dimensão. Vejamos aí o discurso di São Paulo VI. Questo centro cattolico romano nessuno è in via di principio irraggiungibile. In linea di principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Per la Chiesa cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano. Questo nostro saluto universale rivolgiamo anche a voi, uomini che non ci conoscete, uomini che non ci comprendete, uomini che non ci credete, e anche a voi uomini che forse pensando far bene ci avversate. Un saluto sincero, un saluto discreto, ma pieno di speranza. E oggi, credetelo, pieno di stima e di amore. Bom, eu poderia aqui também comentar acerca da Populorum Progressio, uma belíssima e riquíssima encíclica, né, de 1967, né, por São Paulo VI, mas aí eu entraria na dimensão da doutrina social da Igreja Católica. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre a Populorum Progressio, que faz parte da série da doutrina social da Igreja Católica. Vou deixar o link deste vídeo na descrição aqui do vídeo de hoje. E assim como você pode observar na tela o QR Code que você já consegue acessar o vídeo da Populorum Progressio. Tendo em vista que eu vou ficar mais na questão da primeira parte, né, Humanae Vitae, sobre a vida humana, da teologia moral, e nessa segunda parte, a liturgia e o movimento litúrgico. Então, aquilo que diz respeito ao Concílio Vaticano II, nós temos um documento muito importante, que é chamado, né, o Sacrosanctum Concilium, que traz exatamente a questão da liturgia, a importância e a riqueza da liturgia. O que acaba acontecendo muitas vezes é uma falsa interpretação, um estudo desorientado acerca dos documentos, e com isso, o que acabou acontecendo em muitos anos aqui no Brasil, ou até mesmo ao redor do mundo, é a deturpação do ato litúrgico. Em nenhum momento os documentos, né, oriundos da liturgia, né, do Concílio Vaticano II, eles dão liberdade plena ao sacerdote ou qualquer outra pessoa para deturpar a celebração. Porque o que acabou acontecendo, exatamente, eles entenderam que uma vez que não mais se celebrava, né, em latim, né, no rito tridentino, por assim dizer, né, após o Concílio de Trento, né, com os apontamentos de São Pio V, eles entendem que agora eles têm liberdade de fazer o que eles bem entendem, mas essa não é a proposta, e muito menos não é a proposta do novo, né, ordinário de celebração de São Paulo VI. E aí temos vários vídeos na internet, pessoas falando que, né, o Concílio Vaticano II deturpou a dimensão litúrgica. Não. O que acaba acontecendo é uma desonestidade intelectual, é um desrespeito à própria liturgia e é um desrespeito ao próprio Deus, no sentido de que muitas vezes a pessoa ela toma por iniciativa própria mudar as coisas que estão acontecendo ali na celebração. Há uma tradição, uma riqueza, toda uma dimensão de mistério, e uma pessoa ela toma como prerrogativa um achismo para colocar isso na prática nas paróquias.
E aí as pessoas jogam toda essa responsabilidade e colocam tudo isso na conta do Concílio Vaticano II, a falta de formação, e muitas pessoas que até deturpam a própria celebração, elas não estudaram os documentos, ou quando analisam, né, elas distorcem ou acham que encontram brechas. Não. O sacerdote e nem o povo estão acima da liturgia, tendo em vista que o ato litúrgico, né, a própria palavra liturgia, um ato público, tudo isso é feito referenciando a Deus, né, pertence a Deus na dimensão da comunidade. Se é para a comunidade, ninguém pode tomar como prerrogativa. E vejamos que no documento do Sacrosanctum Concilium, dos documentos, né, do Concílio Vaticano II, temos lá no número 113, né, a liturgia solene. Ó, os atos litúrgicos revestem-se de forma mais nobre quando os ofícios divinos são celebrados solenemente, com canto, com a presença dos ministros sacros, né, os sacerdotes, e a participação ativa do povo. E aí um outro elemento aqui que tem que ser bem entendido, né? Participação ativa do povo. Participação ativa do povo, aquelas pessoas que estão mais cientes e conscientes, né, daquele ato solene que está sendo celebrado. Não é simplesmente ficar batendo palma, é ficar cantando, fazendo as orações que competem ao sacerdote. Isso aí não é participação ativa, né? Isso aí é mistureba litúrgica e deturpação daquilo que está sendo feito, né? Na verdade, até recomendo aí o livro do Antônio, do Romano Gardini. E esse livro do Romano Gardini, o que ele entende? Né? Depois o Papa Bento XVI reescreve, é um dos grandes teólogos aí do século XX, e ele entra na dimensão da liturgia. Lá na página 19 ele diz assim: além disso, a liturgia possui uma moderação maravilhosa. Há certas manifestações da alma que ela apenas exprime ou que envolve uma profusão de imagens tão rica que a alma como se sente abrigada nela. A oração da igreja não costuma exibir os segredos do coração, né? Então, a dimensão litúrgica ela envolve a questão do mistério. E hoje há uma deturpação dessa participação ativa. E depois, um outro documento, antes de dar continuidade, é a instrução, né, do Papa João Paulo II, isso bem depois do Concílio Vaticano II, no ano de 2004, mas sob a luz do Concílio Vaticano II, que é Redemptione Sacramento, que é o sacramento da redenção, novamente trazendo uma reflexão acerca da liturgia. Mas tudo isso está num contexto de um movimento litúrgico que tem início ali, né, posso dizer aqui, no fim do século XIX, né, nos mosteiros beneditinos na França, né, a abadia de Solemes, sob o comando de Dom Geringer, que buscava restaurar o canto gregoriano e a liturgia romana tradicional. Então, se surge um movimento, o movimento muitas vezes ele é um contramovimento sobre tendências que ocorrem na época. Então, se nós pensarmos aqui século XIX na Europa, algumas revoluções intelectuais, a própria questão poética, o realismo literário trazendo, né, críticas à própria tradição, né, o romantismo trazendo críticas à própria presença da religião. Então, essa restauração, essa valorização da cultura católica passa pela liturgia. Então, nos mosteiros beneditinos, né, surge esse movimento litúrgico, né, beneditinos, né, da Ordem de São Bento, e surge juntamente com isso, não é isolado, a liturgia não é algo isolado da vida cristã, da vida da igreja, surge interesse pela história da liturgia, a patrística, a teologia dos sacramentos e vida espiritual comunitária. Então, há uma valorização da liturgia como fonte de espiritualidade. E com isso, nessa fundação teológica e histórica, é uma redescoberta do canto gregoriano, da liturgia romana antiga e dos ritos orientais. Certo? Isso nós estamos falando do século XIX.
Há uma ênfase na oração pública da igreja, especialmente a missa e a liturgia das horas, como centro da vida cristã. E quando nós vamos ali para o início do século XX, nós temos as primeiras reformas, por assim dizer, né, reformas litúrgicas. Com São Pio X, né, ele tem um motu próprio, que é uma assinatura própria, é um documento por ele mesmo encaminhado para já determinar algo sobre uma reforma litúrgica, Trale Sollicitudini, né, de 1903, é uma reforma da música sacra. Além disso, né, São Pio X, ele incentiva a comunhão frequente, essa comunhão diária, tanto que ele é chamado Papa Eucarístico, né, o Papa da Eucaristia. A reforma do breviário, o que seria o breviário? De modo simples aqui, é um livro com orações, né, da liturgia das horas, e o fortalecimento da ideia da participação ativa dos fiéis. O mais importante não é só cantar na missa, é cantar com a missa. Então, muitas vezes as pessoas, até por uma questão de um pensamento moderno, eles acham que ser ativo numa situação é uma participação que envolve atos aos quais não pertence a você, envolve barulho, aos quais o mistério está nos colocando numa dimensão de silêncio, até mesmo buscando uma questão de transcendência, mas por esse ativismo existente dentro da própria igreja, acaba ocorrendo uma mistura, né, de conceitos, né, um ativismo com a participação ativa. E quando nós vamos para agora, né, para a pessoa do Papa Pio XII, nós temos de 1951 a 1955, né, uma reforma da Semana Santa, um retorno de símbolos e horários antigos, e a encíclica, em 1947, Mediator Dei, né, o Deus Mediador, que é a primeira encíclica dedicada exclusivamente à liturgia. A partir de 47 já tem uma reflexão mais a fundo, né, afinco ali a questão litúrgica. Então, temos uma valorização do movimento, mas com cautela, contra exageros. Vejamos, quando se fala em participação ativa, pensando nessa perspectiva de 1947, a liturgia é a ação do povo de Deus, não apenas do sacerdote. A liturgia como fonte de espiritualidade não é só obrigação, mas alimento da fé. Mas a fé, ela não fica restrita ao templo. A fé, aquilo que se celebra, é aquilo que se ora. Não é? Aquilo que se crê é aquilo que se ora, não é assim? Lex credendi, lex orandi. Aquilo que se crê é aquilo que se ora. Então, se você crê de certa forma errado, você vai estar orando errado. Então, é preciso saber do que você está celebrando. E uma unidade entre teologia e liturgia, e a fé da igreja se expressa na oração oficial, né? A lex orandi, lex credendi, ou vice-versa, lex credendi, lex orandi, né? Que aquilo que se ora é aquilo que se crê, aquilo que se crê é aquilo que se ora, e a restauração de formas antigas, né? Interesse por práticas dos primeiros séculos da igreja. Tanto que o Concílio Vaticano II, isso não inicia só no Concílio Vaticano II, quando a gente fala de beber das fontes, voltar às origens, né, os pais da igreja, o movimento patrístico, já começa a surgir no final, né, da década de 40. A gente está falando de 40, em 47, aqui com Pio XII. E o uso consciente comunitário da liturgia, né, um desejo de envolver o povo e evitar repetição mecânica. E nós temos que ficar atento, principalmente nos dias de hoje. Fala-se tanto de participação ativa e as pessoas estão vidradas no folheto. Não que o folheto da missa seja errado, mas estão ali vidradas ali, esquecem de toda a manifestação daquilo que vai embelezando o ambiente para exaltar os sentidos, na exaltação dos sentidos que nos eleva a uma realidade do mistério.
E esse movimento litúrgico influenciou, né, fortemente a Sacrosancto Concilium, né, a primeira constituição do Concílio Vaticano II. E o que traz na dimensão? A liturgia é o cume para a qual tende a ação da igreja, e ao mesmo tempo a fonte onde emana toda a sua força. E dentro desse movimento litúrgico, nós temos nomes importantes, né? Como eu já mencionei, o Dom Prosper Geringer, né? Da França, o Dom Lambert Béandin, né? Que promoveu a participação dos fiéis e a liturgia como ação comunitária. O Dom Odo Casel, né? Da Alemanha, o Dom Lambert da Bélgica, e aqui o Dom Odo Casel da Alemanha desenvolveu a teologia do mistério pascal. O Joseph Jungmann, né, é um jesuíta, historiador da missa, né, sua obra Missarum Solene, né, a solenidade da missa, foi essencial para a reforma do missal. E o Annibale Bugnini, que é sempre comentado em vários vídeos acerca daqueles que analisam o Concílio Vaticano II, que é um coordenador da reforma litúrgica no pós-concílio. Então vejamos bem nessa tabela aí que eu estou colocando. Antes do movimento litúrgico, a liturgia era centralizada no clero. Após o movimento, envolvimento dos fiéis. A linguagem, o latim, né, sem compreensão do povo, e depois vernáculo compreensível. A música é o órgão e o canto polifônico, e agora, após o movimento, é um retorno ao canto gregoriano. Nós temos aí, na verdade, falando, não, já era o canto gregoriano, não, agora é o canto gregoriano, o povo participa, no povo participa, sempre fica nesses dualismos, nesses embates. A espiritualidade pessoal e devocional. A pessoal e devocional é importante, mas agora temos também a dimensão comunitária e sacramental. E o estudo litúrgico era limitado, agora é renovado, deve ser renovado e aprofundado. Então, tudo isso é para trazer uma dimensão acerca daquilo que temos, né, como vida litúrgica. Agora, o que acaba acontecendo nos dias de hoje? Brigas e divisões por causa da liturgia. A missa tridentina, ela deixou de ser celebrada. Os documentos da igreja não, o Concílio Vaticano II não proibiam a celebração da missa tridentina. Até hoje não é proibida, mas há colocações pastorais acerca dessa celebração. Não pode ser a missa, né, o rito não pode ser utilizado por um grupo para rejeitar o concílio. Né? E recentemente, o que nós tivemos aí? Se nós pegarmos a Summorum Pontificum de Bento XVI, né, que traz, vamos colocar assim, uma proteção acerca da missa, né, no rito tridentino. Mas depois vem a Traditionis Custodes, que aí já vai trazer outras orientações pastorais acerca da missa tridentina. E aí vem a pergunta, ela foi abolida? Não, mas passou, agora mais recente, a depender da permissão do bispo local. Não é mais considerada uma forma litúrgica ordinária ou paralela ao Novus Ordo, né, a nova forma de celebrar. Está sendo conduzida gradualmente a uma limitação pastoral, com visitas à unidade litúrgica na igreja. Então vejamos que quando na Summorum Pontificum, né, de 2007, né, de Bento XVI, né, nessa forma extraordinária do rito romano, a missa tridentina ela é extraordinária nesse aspecto. Com a Traditionis Custodes de Francisco, né, de 2021, ela não é mais considerada como forma legítima comum. É um rito que tem que passar pela análise do bispo. Porque o que estava acontecendo, né, grupos dentro da igreja, de forma sectária, de divisão, estavam utilizando do rito para uma apropriação própria, em tom de crítica, como que se o Novus Ordo
tudo que era feito no restante da igreja estava errado. Apenas o que é pré-conciliar, ou seja, antes do Concílio Vaticano II, é o certo. Mas não é dessa forma. O que nós tínhamos ali com a Summorum Pontificum do Bento XVI é a decisão do padre. Agora, a celebração da missa tridentina é um controle do bispo e da Santa Sé. A finalidade de uma, né, paz litúrgica e reconciliação, e com Francisco a visão de unificação e superação da divisão. Na dimensão, né, com Bento XVI é facilitada, e com o Papa Francisco ali ela é mais restrita. Então, não é uma proibição total, né? É uma restrição severa, com o objetivo de limitar a expansão da missa tridentina, por assim dizer, porque para não se tornar apropriação de certos grupos, né? Então, nesse sentido, houve ali uma cautela pastoral, né, de certos abusos ou instrumentalizações ideológicas. E vejamos que, nesse sentido, exageros, eles vão ocorrer de ambas as partes, né? Em certas alas, eles acham que a missa pode ser celebrada de qualquer forma, é um extremismo, e no outro extremismo, pessoas que apropriam de um rito para rejeitar a própria autoridade do Papa, para rejeitar o próprio concílio ecumênico, voltando, né, aos princípios pré-conciliares, ali, até mesmo por assim dizer, do Concílio Vaticano I. Agora, o que tudo isso tem a ver com Paulo VI? Com Paulo VI, essa mudança da missa trazendo a dimensão da missa para a celebração da linguagem, né, local, as próprias leituras, uma maior participação da comunidade. Isso é extremamente interessante. Alguns apontamentos teológicos, litúrgicos são feitos, são criticados, né? Não vejo que perdeu o sentido de sacrifício, a nova forma de celebrar não perdeu esse sentido, ele apenas traz com elementos e símbolos diferentes daquilo que se fazia na missa tridentina, certo? Então, nesse aspecto, foi algo muito positivo para a igreja. Havia como proposta inicial, com essa abertura, né, os leigos, né, os fiéis, eles participariam de forma mais ativa, buscariam ter mais conhecimento sobre o que se passa na missa e na liturgia. Não havia essa expectativa. Mas o que nós acabamos vendo nos dias de hoje, de muitas vezes, é uma participação tão desligada quanto às vezes algumas pessoas falam antes da mudança, né, do ordinário, né, de celebração. Eles ficam fazendo esse jogo, né? Olha, o que era feito antigamente era melhor, o que é feito agora está errado. E não é bem assim, né? Isso aí é um extremismo de análise, né, e que carece de fundamentos, até mesmo litúrgico e teológico. Então, nesse aspecto da liturgia, quando eu mencionei lá o movimento litúrgico, é que quando o que vai culminar aquilo que São Paulo VI vai trazer, né, nessa mudança do rito, é pensando nas próprias essências e origens do movimento litúrgico, né, buscando aproximar a comunidade daquilo que estava sendo celebrado, né? O fato do uso do latim em si, o próprio Redemptionis Sacramento, ela traz uma dimensão de que cabe ao bispo a orientação. Por exemplo, não sei se isso está acontecendo aqui na cidade onde eu moro, mas o que eu fiquei sabendo, vem um padre, celebra na casa de uma pessoa a missa tridentina. Cadê a autorização do bispo? Mas falar o bispo não ia deixar se ele pedir autorização. Mas qual que é o sentido de celebrar na casa da pessoa? Cadê a dimensão de comunidade? Cadê a própria dimensão eclesial? Enfim,
Então, tem coisas que têm que ser pensadas, né? Novamente, um rito ou a própria liturgia, ela não pertence a uma pessoa, né? Ela pertence ao povo de Deus, é praticada pelo povo de Deus, né? Então, nesse sentido, o que as pessoas colocam, até mesmo com entristecimento de que com o latim foi perdendo, não. Na verdade, a forma de ser celebrada mudou e até mesmo tem como, né, tem como na missa tridentina, ao invés de ficar unicamente em latim, tem missais, né, romanos que você pode celebrar com a língua local. Então, assim, a liturgia é muito rica. E pensando que a dimensão litúrgica ela tem a ver com a economia da salvação, né? Não é algo isolado da vida do cristão. Então, esses seriam os pontos que eu gostaria de chamar a atenção, né? Novamente, querer causar polêmica, linguagem de divisão, de condenação, de uma certa nostalgia, não vai trazer os elementos necessários para uma boa reflexão e até mesmo a leitura dos textos litúrgicos, assim como os documentos da igreja. Agradeço, né, imensamente pela atenção. Novamente, deixei aí na descrição desse vídeo, né, links referentes a outras menções que eu fiz aqui. Paz e bem, e que São Paulo VI rogue por nós.